Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammer-Huisman, psicólogo e psicanalista, e hoje eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre politização da psicanálise, militância e identitarismo, alcances e problemas. Bom, de uns tempos para cá, a psicanálise no Brasil ela tem se esquerdizado bastante, né? Cada vez mais ela está indiscernível de pautas sociais, algo que a gente não via, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, para pegar um período maior de tempo. A psicanálise se debruçava mais sobre a clínica, ou quando falava sobre a cultura, clínica quando eu digo trabalho de consultório, né? Quando se debruçava sobre a cultura eram termos mais gerais, como mal-estar na civilização, mas sem, digamos, tomar um partido acerca de posições ideológicas ou identitárias. Então, a partir do movimento lacaniano, no meu entender, né, conforme foi acontecendo a sua expansão no Brasil e o aumento da psicanálise nas universidades, a gente teve uma esquerdização da psicanálise e uma mistura, né, da psicanálise, do pensamento psicanalítico com pautas sociais, mas de uma maneira atrelada mais recentemente aí às identidades, né? E é uma forma de militância. Hoje muitos psicanalistas eles chegam a declarar nas redes sociais, né, nos seus contatos, que eles já são filiados a determinados partidos políticos, que eles defendem certas coisas, né, e se afirmam, por exemplo, como psicanalista feminista, como psicanalista trans, psicanalista autista, ou seja, eles assumem uma determinada identidade pública e isso tem determinadas consequências, né? Algo que a gente não via antes. Então, existe o modelo da psicanálise asséptica, neutra, tradicional, ortodoxa, e de uma psicanálise mais recente, que é onde o analista comparece com coisas da sua subjetividade, né? Digamos assim, de uma forma mais explícita. Bom, eu entendo que isso é sintoma de uma cultura em que a segregação, a violência, a racismo, homofobia, né, vários tipos de discriminação e de alguma maneira as pessoas se sentem desamparadas e elas querem estar com quem é próximo a elas ou quem é parecido com elas. Isso obviamente que é pertinente, tem o seu alcance, é compreensível. Também quero me vincular com pessoas que pensam como eu, que são parecidas comigo em certa medida. Então, eu acho que isso, por mais sintomático que seja, tem um alcance clínico, né, da pessoa saber que com quem é parecido com ela não haveria uma violência, não haveria uma injustiça, né, de certa forma, que essa pessoa, por ter passado por coisas parecidas com ela, como, por exemplo, racismo, homofobia, ou ter alguma psicopatologia específica, né, essa pessoa a entenderia mais, a acolheria melhor, ao passo que uma outra pessoa que não tivesse essas tendências ou essa identidade não conseguiria captar com a mesma sensibilidade ou profundidade os seus problemas. Então é compreensível que a gente busque uma identificação com o analista e de alguma maneira, mesmo que sejamos ortodoxos, coisas, por exemplo, que eu também não sou, né, mas mesmo que a gente tente ser asséptico, neutro, ortodoxo, sempre a transferência passa por um âmbito imaginário de espelho, né? A gente se identifica com o analista de alguma forma. Então, isso tudo faz parte do processo transferencial. Porém, o que eu tenho percebido é que há uma exacerbação do identitarismo aliado a uma militância. A militância eu entendo que é uma forma de exercer um domínio de ideais através de um superego social, né? E clínico também, e é aí que entra algo perigoso, com a reafirmação de identidades que muitas vezes elas estão numa condição reativa, vinculando agressividade e hostilidade a quem é diferente, a quem tem uma outra identidade, né? Então seria o hétero se opondo ao homo, o homo se opondo ao hétero,
o cisgênero se opondo ao transgênero, o transgênero se opondo ao cisgênero, o palestino se opondo ao israelense, o israelense se opondo ao palestino, a esquerda contra a direita contra a esquerda, os negros contra os brancos contra os negros. Todas essas são pautas identitárias, né, que geram um efeito colateral, né, do nós contra eles. Então, se por um lado isso dá um sentimento de pertença e acolhimento por estarmos com os próximos, né, com quem é semelhante a nós, por outro, isso gera um entrave na alteridade, né? Ou seja, a gente tende a ficar ensimesmado, a criar, como psicanalistas, uma clínica especular, e hoje tem analistas que já oferecem a sua clínica, comercializam a sua clínica pautada em identidades, e isso é potencialmente perigoso, né? Eu acho que tem um alcance, né? E diante de uma lacuna social, a gente precisa acolher as pessoas que se sentem marginalizadas, então tem um alcance, mas por outro lado paga-se um preço por isso, porque eu acho que não deve ser o destino final, né? Não é a solução final a gente fechar o nosso modo de existência em identidades, até porque a gente pode ser muitas coisas, né? E a identidade, ela reduz o ser a algo específico e rumo a um determinado ideal social, né? Um objetivo político, que é a militância. E eu acho que isso tem a ver com uma condição de poder e não é psicanalítico. Eu acho que psicanalítico é a gente poder sustentar o paradoxo, é o conservador, de alguma maneira, suportar lidar com quem não é conservador, com o homo lidar com o hétero, digamos, as pessoas que têm posições de esquerda poderem suportar que existem pessoas de direita, né? E uma análise não nos leva necessariamente a uma posição de politização social explícita em relação a uma pauta, ou seja, tem pessoas que podem fazer análise, não se encontrarem numa posição militante, através da análise podem perceber que o seu desejo vai nesse caminho da militância, ou o contrário, você pode ter pessoas que entram por uma determinada identidade, que estão numa posição de militância, né, buscando um bem-estar comum, de ordem, né? Mas por outro lado elas podem acabar abandonando parcial ou totalmente essa empreitada a depender do trabalho da análise. Então a análise, ela não é um instrumento político nesse sentido de uma criação de uma identidade de rumo a um ideal político, a uma ideologia, né? Eu, por exemplo, tenho pacientes que têm opiniões as mais diversas dentro do espectro político, né? E suportar essa diferença, esse tesouro antropológico que é o ser humano, no meu entender, é um caminho político também, de certa forma, paradoxalmente, tendo em vista que o mal-estar na civilização se dá em decorrência da intolerância às diferenças, né? Então é isso que eu quero dizer, uma psicanálise identitária que não faça essa autocrítica é uma psicanálise que está contribuindo para uma segregação, para um mal-estar social. Ao invés de abrir as bolhas, ela está reiterando as bolhas, e ela está produzindo uma forma de hierarquia e de violência em certo sentido, se ela se constitui como uma prática que tem a reiteração da identidade como o seu próprio fim. Eu acho que a identidade é necessária em certa medida, ela tem alcances, ela decorre de uma sintomatologia social de intolerância, então as pessoas tendem a se fechar e querer que elas tenham relações com pessoas que são parecidas com elas, mas eu acho que a gente deve tentar ultrapassar e conviver nos paradoxos e nas diferenças, né? Então eu vejo muito mais que a psicanálise está atrelada a uma ética do cuidado, que sim é herdeira da medicina nesse sentido, a gente não pode fazer diferença entre as pessoas, todos no seu conflito, na sua singularidade, devem ser acolhidos
seja por qual motivo ou questão for, né? Nós não devemos selecionar ou nos colocar num lugar identitário, de modo a criar uma clínica em espelho, só atendendo pessoas que são parecidas com a gente. Novamente, isso tem um sentido de ser, isso tem algum alcance num primeiro momento de conforto, de acolhimento, que é o que essas pessoas estão procurando, mas o analista deve tomar cuidado para ele não encerrar a análise nisso. Acho que a identidade, de alguma maneira, pode eventualmente ser ultrapassada para que haja uma conexão mais profunda com o ser, né? E o ser, ele não se reduz a uma forma de identidade social, né? Que, novamente, está potencialmente atrelada à reatividade, à violência, à segregação e a um mundo menos plural. Não é à toa que nós estamos vivendo num mundo dicotômico, né? Ou seja, ou você tem uma posição ou você tem outra. Não há pluralidade de opiniões. Então, o psicanalista, por radicalizar a questão do sujeito, ele deve estar atento a isso, para ele não ser um agente da polarização, se autossustentando em seu próprio fim como uma identidade social ou psicanalítica até pré-determinada, né? Então, sim, entendemos que tudo isso tem um alcance, tem uma necessidade, mas é sintomático e tem efeitos colaterais que a gente precisa ficar atento. Cuidemos de todos, procuremos acolher a todos. Quanto mais plástico e diversificado for o analista, mais ele vai ter ferramentas para ajudar as pessoas a cuidarem delas mesmas, a se reverem num espaço multidimensional, e mais elas vão ter condições de habitar o laço social ampliado de uma maneira múltipla, sem que elas precisem estabelecer uma hierarquia, né, entre o bem e o mal, onde elas estariam numa condição superior, justamente para tentar lidar com o sentimento de inferioridade que eventualmente elas se veem atravessadas em função de uma violência social que efetivamente existe. Então é complexo tudo isso, fiquemos atentos a essas mutações que acontecem na psicanálise, muito geradas pelas redes sociais, que todos nós estamos expostos de alguma maneira, salvo exceções. Acho que em alguma medida a transferência imaginária, ela acontece, ela é necessária, inclusive, em função dos nossos textos, de quem nós somos. Tem muitos tipos de caminhos por quais essas transferências acontecem, sei lá, por causa da minha sobrancelha que é grossa, alguém pode querer fazer análise comigo, né? Então tem aquilo que escapa ao nosso controle, né, na transferência imaginária, mas tem uma parte que diz respeito à nossa responsabilidade como analistas, né? Então, do quanto a gente se reafirma, provocando um nicho, né, de atendimento, de trabalho, que novamente tem o seu alcance, faz sentido no mundo de hoje, mas tem problemas e efeitos colaterais importantes. Então, é isso aí. Gostaram do vídeo? Compartilhem, deixem aquele like e façam comentários aí, vamos conversar a respeito disso. Não é uma posição monolítica que eu estou trazendo, é apenas uma preocupação, é algo que eu tenho percebido que está acontecendo e que muitos colegas têm feito essa crítica, mas também têm, paradoxalmente, criado um nicho específico na sua clínica, voltado para as pessoas que são parecidas, que têm pensamento semelhante aos deles. Então é paradoxal, e eu acho que esse é do espírito da psicanálise, suportar as contradições, né? Suportar a diferença, o paradoxo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.